está resgatando lembranças que podem ser muito duras para as pessoas que estão te fornecendo essas lembranças. É óbvio que aqui, quando eu entrevistei pessoas que foram perseguidas, presas e torturadas, como no caso do Genival, entendeu? Como no caso de alguns militantes da JOC, eles tinham que... Eu parava porque eles caíam em pranto. E você tem que respeitar isso. Aí era a hora de, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água. Você tem que ter esse jogo de cintura. Mexer com o subconsciente das pessoas é terrível, é terrível. Você pode estar libertando ali demônios. Você é a chave que vai libertar demônios. Você tinha que parar, cara, porque são lembranças de tortura, de perseguição. E quando você é torturado, não é só você que sofre. Sofre a tua família, os teus amigos. Então é uma coisa muito dura. Seu nome, por favor. Os relatos e narrativas que irão testemunhar fazem parte da nossa história recente. São relatos de um tempo sombrio, um tempo de violência, perseguição, desaparecimentos forçados e torturas. Um tempo de injustiças e impunidades. Os relatos presentes neste documentário foram capturados com técnicas de história oral e memória. São relatos de nossa história regional recente, apresentado por testemunhos ligados diretamente ao movimento operário, Igreja Católica Progressista e acadêmicos. Outros relatos são parte documental do relatório final da Comissão da Verdade Municipal de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Dom Valdir Calheiros, 2013-2015. Os relatos dos atingidos compõem um quadro conceitual de crimes de lesa humanidade, tais como ataques sistemáticos e generalizados de agentes do Estado contra a população civil opositora ao regime, desaparecimentos forçados, torturas e assassinatos. A
partir de 1966, com a chegada de Dom Valdir Calheiros para assumir a Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, esses crimes são denunciados com o apoio de Dom Helder Câmara à Anistia Internacional. No mesmo período em que as comunidades eclesiais de base começam a organizar a população nos bairros e nas ocupações urbanas, da mesma maneira, a solidariedade e apoio é dirigida aos operários da CSN. Histórias de luta e resistência, paixões ideológicas e fé. Entre o final da década de 1950 e meados da década de 1960, em pleno conflito político e ideológico entre capitalistas e comunistas, o mundo é sacudido por eventos políticos e bélicos extraordinários que iriam ditar a sorte e a vida de grandes parcelas da população mundial. Eventos como a Revolução Cubana, a luta por direitos civis nos Estados Unidos da América, a Guerra do Vietnã e as ditaduras civis militares na América Latina faziam parte do embate e da dualidade de poder numa envolvente e pesada conjuntura no contexto da Guerra Fria. Quando eu tomei consciência do golpe militar, eu tinha 12 anos, eu morava aqui em frente à rodoviária. Nasci no final do Retiro e morei aqui perto da rodoviária. E aí em 64, né, eu deparei, acordei e vi na rua exércitos, tanques, e marchando sentido Amaral Peixoto. Que posteriormente eu me consciência que eles tinham invadido o sindicato, os metalúrgicos. E ali então eles fecharam, quem estava lá dentro eles espancaram as pessoas. O batalhão de infantaria blindada Barra Mansa, primeiro BIP, antes de ser virar 22º Batalhão de Infantaria Motorizada, ele já reprimia lideranças sindicais, principalmente comunistas, desde a década de 50, né? Desde antes da luta contra o golpe em Volta Redonda. Então já tinha uma prática nisso, né? Desde os anos 30 já existiam atuações de comunistas na região, principalmente em Barra Mansa e Barra do Piraí. Quando começa a criar a CSN, tem que perceber dentro de uma política de extensão do meio operário, começa a girar militantes, operários de várias partes, para se inserir no processo de produção e organizar o título mais cedo. Você tinha 2 comitês que se subdividiam em células. Tinha um comitê da cidade, que ia pegar estudantes, associações de moradores, estudantes, e tinha um comitê específico da empresa. Você tinha 2 direções: o comitê da cidade e o comitê da empresa. Em 60, quando o Jânio Quadros assume, e também paira algumas dúvidas também a respeito do Jânio, tem alguns historiadores que situam alguns problemas da questão da denúncia do Jânio. Alguns acham que, na realidade, que você elegia um presidente da República e as pessoas não acham, não sabem disso, porque naquela época você elegia o presidente e o vice-presidente, os 2 eram eleitos. Jânio Quadros tem uma vertente à direita, Jânio já tem uma vertente mais centro-esquerda.
né? Ele é um homem do PTB, detestado, porque tinha sido ministro do Vargas, lá atrás ministro do Trabalho do Vargas, né? Tinha dado 100% de aumento do salário mínimo, apesar de não ser um comunista, como todo mundo acha, o Goulart não é um comunista, um estancieiro, dono de terra, um homem muito bem centrado dentro da sua condição de classe, não tinha a menor intenção de fazer revolução socialista nenhuma no Brasil. Um homem que tinha posses. E interessante que pesa uma dúvida sobre o Jânio. Uns achavam que na realidade ele tinha mandado, nesse momento, Goulart para a China, reatando relações diplomáticas com a China. A China é comunista, né? Ele está relatando relações diplomáticas com a China. Ele vai condecorar Che Guevara com a maior comenda que o Brasil dá, que é a comenda do Cruzeiro do Sul. Ele vai dar. Então, um homem que tinha uma questão política interna muito conservadora, mas que, para fora, em questão de políticas externas, ele parecia um homem mais adiantado, defendia a autodeterminação de Cuba, né, de Cuba. Então, mesmo sobre Jânio Quadros, pesam algumas questões. Alguns achavam que, na realidade, ele renunciava. Goulart provavelmente tomaria posse, como Goulart era tido como um homem de esquerda comunista, detestado, então o Congresso não aceitaria a renúncia dele e, de certa forma, ele teria mais poderes e ele voltaria, pediriam para ele ficar, dando mais poderes a ele. E há outras linhas que dizem que não. Na realidade, o que acontece? Por ele ter essa linha externa muito avançada com relação a relações diplomáticas com a China, autodeterminação de Cuba, condecora Che Guevara, os caras dizem assim, ele sai, ele diz que foi imposto por forças terríveis, né? Ele nunca explicou isso direito. Mas aí alguns historiadores dizem que ele foi forçado a sair, os caras dizem assim, sai, e Goulart também não vai tomar posse. Toda essa negociação, todo esse processo para tomada de posse do Goulart, porque o Goulart está para a China, e ele volta. Ele quer voltar e ele assumir como presidente. Jânio já tinha saído, já estava indo embora, e ele tinha que assumir, só que os caras disseram assim, ele não vai assumir também, ele não vai assumir. 61, né? 161. O que acontece ali, o golpe? Eles não conseguem fechar uma ideia. Por quê? Porque o Brizola chama a rede de legalidade lá embaixo do Sul, ele é governador do Rio Grande do Sul, ele chama para uma rede de legalidade. E aí ele obriga, de certa forma, o general, se não me engano, Machado Lopes, que é o general do Terceiro Exército, diz para ele, como é que nós vamos fazer? E diz que o general Lopes teria dito para o primeiro e segundo exército assim, faz o seguinte, desce, vamos brigar aqui embaixo, vamos rachar e vamos brigar aqui embaixo. E aí diz que a cúpula das Forças Armadas, eles pensaram assim, não vamos tentar isso de novo até que haja uma coesão, porque se a gente brigar, vai rachar e a coisa não vai funcionar do jeito que se pretendia. Então eles de certa forma, deixam o Jango voltar, armam aquela coisa do parlamentarismo, Tancredo Neves vira o primeiro-ministro, João Goulart se torna o presidente, mas um presidente praticamente sem poderes nenhum, e com a possibilidade de fazer um plebiscito mais à frente, que ou eles, de certa forma, reafirmariam o presidencialismo ou mudariam a forma de governo. Bom, a gente viu o que aconteceu. Ele assume, em 63, ele assume com plenos poderes presidenciais da República, o presidencialismo ganha, e aí a gente começa a perceber o quê? Começa a perceber que o Goulart, o Brasil tem que fazer reformas de base, mas a gente tem que entender isso também dentro de um contexto também internacional também. Qual o papel do Brasil dentro do que seria essa Organização Internacional do Trabalho, qual o papel caberia o Brasil? Você tem um mundo bipolarizado, você tem um mundo bipolar. O João Goulart, ele nunca perdeu o pano de fundo que ele tinha um congresso reacionário, que ele tinha uma sociedade aristocrática, e que na ideia dele ele tinha que fazer essas mudanças aos poucos. Naquele contexto de mundo bipolarizado, Cuba faz aquela revolução. Aquilo, de certa forma, chama a atenção dos americanos, e aquilo ali está muito próximo do território deles, né? Está muito próximo da Flórida ali, Cuba está muito próximo ali, não é distância muito grande. E ali, alguns documentos dizem que os americanos tomaram por meta garantir que aquilo jamais ocorreria de novo na América Latina. Eles consideravam sempre o campo de influência deles, né? A América Latina sempre foi considerada um campo de influência norte-americana. E aí, como ele estava num regime parlamentarista, ele estava travado. O que ele faz? Ele propõe a antecipação
do plebiscito para setembro de 63. Ele já tinha feito algumas mudanças, já tinha criado a Eletrobras, o Conselho Nuclear do Brasil. Ele estava tendo um governo positivo em relação ao governo do Jânio Quadros. E ele estava seguindo a linha política da herança política que o Vargas deixou para ele. A ditadura militar no Brasil era vital para os americanos poderem continuar fazendo os investimentos que eles faziam no Vietnã. Para não ter que dividir, ter que brigar lá no Vietnã e ter que depois manter reforço, no caso de uma virada do Brasil, ter que manter um reforço dentro do Brasil. Então que na realidade, firmar uma ditadura militar no Brasil era fundamental para eles poderem continuar fazendo os investimentos que eles estavam fazendo no Vietnã. 3 pontos dessa reforma aqui interessantes. Primeira reforma, destacar a eleitoral, voto de analfabetos. Rapaz, isso só aconteceu em 88. Uma coisa que ele propôs em 64, levou 28 anos para sair do papel. Outra, a ampliação das vagas de universidade pública para os estudantes brasileiros. Uma coisa que só veio acontecer em 2004 com o programa ProUni. Ele propôs uma reforma tributária. Os ricos pagariam mais impostos e os pobres menos impostos. Que só aconteceu agora em 2023, 24. Então, assim, o que ele propôs, nesses 3 níveis apenas, tributário, político e educacional, já era por si revolucionário. No dia 13 de março de 1974, quando houve o comício da Central do Brasil, a situação em Volta Redonda, não sei se no país todo era a mesma consciência que se tinha de que no dia 13 de março a TSM estava tão ligada ao governo do João Goulart, que foi cedido pela TSM um ponto para assistir o comício na Central do Brasil. O diretor da TSM deixou aberto o ponto para quem quisesse ir assistir o comício lá, e deu meio-dia de expediente para aqueles que quisessem ir ao comício, no dia 13 de março de 74. Assim como na Igreja Católica, que é sabido no meio dos historiadores e pela própria Igreja também é sabedora disso, que uma boa maioria da Igreja Católica apoiou o golpe militar, né? Em virtude, por exemplo, no dia 13 de março de 64, quando se realizou o comício da Central do Brasil, onde o ex-presidente João Goulart, que ele declara um interesse forte nas reformas sociais e políticas, a elite brasileira, junto com alguns outros setores, e principalmente com esse setor da Igreja Católica, e saíram às ruas, se organizaram e saíram às ruas contra a reforma. Quer dizer, o comício acontece no dia 13 de março e essa passeata chamada, essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, está no dia 19. E aí no dia 31 para 1º de abril acontece o golpe militar nesse país, que seriam, quer dizer, na verdade, a Marcha da Família com Deus, na verdade, montou o palco para um espetáculo de horror, como é colocado no documentário, que duraria 21 anos. Quando esse comício aconteceu, aí houve aquele movimento todo no dia 13 de março. Para frente as coisas mudaram. Tá? Aí quando foi no dia 31 de março, foi um sucesso o comício. Criticado por uns e apoiado por outros, que era a maioria, né? O povo, em Volta Redonda, por exemplo, foi um sucesso. O trecho era colocado, Volta Redonda para isso. Eu participei desse evento. Né?
e participantes teóricos. Se a gente for pensar nas reformas de base que o Goulart propunha, em termos vamos botar radicalismo, eram até modestas, né, com relação à questão de reforma agrária, não divisas não remessa de divisas para fora lá, sem para fora do Brasil. Voto do analfabeto também? Exatamente, voto do analfabeto, questão da não intromissão americana na educação brasileira. Não eram coisas que até nem eram muito revolucionárias, mas que chamavam a atenção naquele momento por causa daquele contexto de mundo que a gente está vivendo. E alguns historiadores dizem que quem na realidade vai dar o motivo, vai dar a coesão que as Forças Armadas precisam, é exatamente o Goulart. Quando ele anistia lá aquele levante dos sargentos em Brasília, quando ele anistia os camaradas, e quando ele anistia os marinheiros aqui no Rio de Janeiro. A consequência pesada da ditadura foi em cima dos operários. Volta Redonda, sendo uma cidade de operários, aliás, a cidade nasceu por causa dos operários, ela foi muito vigiada em cima dos operários. Eu me lembro que antes de a ditadura estourar, me lembro daquela manifestação, a Companhia Siderúrgica, que tinha lá uma representação muito grande dos operários de Volta Redonda. Levavam tochas luminosas dentro daquele comício que houve lá na Central do Brasil. Pois bem, eles ficaram marcados, principalmente Volta Redonda. Aí veio a tornar Volta Redonda uma cidade de segurança nacional. Porque o que estava se visando aqui eram mais os operários, pois a atuação de transformação eram eles que carregavam na costa o peso todinho da exploração do capitalismo. E eles, então, se viam apertados por todos os lados e foram perseguidos fortemente aqui em Volta Redonda. E quando foi 74, nós temos surpreso aquela situação. Março, em abril, né? No dia 31 de março, aquela movimentação toda, aquele alvoroço todo e tal, foi no dia 1º de abril. A cidade acordou em polvorosa. 2 horas da manhã, eu fui buscar na minha casa, no corpo, dia 1º de abril. Me mandaram buscar na minha casa, no acampamento central. E de lá nós viemos para a casa do Otto Reis. O Otto era diretor social. E nós viemos de lá para a casa do Otto, e da casa do Otto nós queríamos colocar a Rádio Siderúrgica falando para manter o João Goulart no poder. Entendeu? Otton Reis Fernandes, no início dos anos 50, filiou-se no PTB e tornou-se líder político. Na usina, tornou-se líder sindical, denunciando o sistema militarista da direção da CSN e conquistou a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos com a chapa Independência em 1957. Vitorioso em 3 eleições seguidas, até 1963. Em 1962, Otton foi eleito pelos trabalhadores da CSN o diretor social da empresa, importante conquista das reivindicações do Sindicato dos Metalúrgicos. No golpe civil-militar de 64, Otton liderou a ocupação da Rádio Siderúrgica para integrar a rede da legalidade, em apoio ao governo João Goulart. Fez um discurso chamando os operários a se unirem com o sindicato e defenderem o governo democrático nacionalista e trabalhista. Os militares do BIB invadiram a rádio e prenderam Otton e seus companheiros.
Durante 45 dias, Otton foi mantido preso, incomunicável na AMAN, em Resende. Ele não reclamou de tortura física. Depois de 5 meses, foi liberado, mas foi detido por 2 dias no BIB, no 7 de setembro. Foi demitido da CSN, despejado da casa e, não tendo como sobreviver, foi com a família para Niterói, sob abrigo do deputado Rubens Paiva. Apoiou a chapa azul nas eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda em 1968, que ganhou, mas a direção foi cassada no AI-5. Daí pra cá, foi tudo para trás. E aí ele saiu mesmo, nós acabamos sendo todo mundo enquadrado. E nós ficamos comunistas sucessivos. Serviço, boa noite. Aqui fala o repórter S, Serviço Público da S, Brasileira de Petróleo e Nós ficamos. A questão dos interrogatórios, né? O senhor chegou a ser interrogado no período do golpe militar, de 64? No dia seguinte. Qual o motivo do interrogatório? Eles faziam uma pergunta seguinte: onde você estava, por que você fechou o ponto, o que você fazia? Eu respondi. E o senhor foi levado ao interrogatório por que motivo? Porque era falta. Porque o senhor tinha faltado. Todos que foram interrogados é que faltaram no dia que fecharam o ponto, porque não compareceram. Somente os diretores? Diretores, né, no caso a chefia, né, do departamento, junto com militares. Militares do Exército e da Polícia? Tinha Gestapo no meio. A Gestapo era o serviço secreto da CSN. E a linha do interrogatório era no sentido do senhor delatar alguém? De alguém delatar alguém. De alguém delatar alguém. Nesse sentido, então, eles combinavam as entrevistas, né? Para ver se batiam uma com a outra. Isso, se batesse. E aqueles que tinham culpa no caso, culpa no cartão que eles falavam que era culpado, já eram demitidos na hora e alguns presos diretamente no BIB, vieram comigo. O senhor chegou a testemunhar algum caso desse? Não, no dia seguinte eu vi 2 sendo levados, mas ninguém esperava que eles fossem presos, eles foram presos. O senhor lembra desses que foram presos? Nome não? Agora, foi demitido 2 engenheiros da FEM, né? Funcionários, né? Funcionários. Nem uns 5, 7, parece, na época. 7 da FEM foram demitidos. E foram presos 2, né? Que eu lembro, foram 2 presos. Esses que eram presos, eles eram levados ao interrogatório no quartel, em Barra Mansa? Eu acho, eu creio que sim. Ouvia-se falar nisso? Isso. O que nós sabemos, né, que foram interrogados lá, e foram presos mesmo, e foram pagar pena na Ilha Grande. E qual era o efeito moral que isso dava dentro da categoria? Na FEM, na CSN? Isso tinha um peso moral muito grande? Abatia os trabalhadores? Se fosse colega preso, porque estava no movimento sindical, né? E agora eles foram considerados como subversivos. E alguns vão até espancados. Não vou citar o nome, porque eu não tenho certeza que não, mas foram espancados, sabemos que alguns espancados. As prisões que ocorriam na usina e também nas casas dos funcionários? Na casa, na usina e até na rua. A primeira força social que foi dizimada a partir do golpe de 64 foi a classe trabalhadora. Sindicatos, a gente vai ver sindicalistas caçados, sindicatos invadidos, inclusive em Volta Redonda com o sindicato da construção civil.
foi invadido. Teve o presidente Lanor Ferreira, que foi na época de 64, houve uma grande perseguição com ele, né? Foi pego aqui no sindicato, na época, tiraram todos os documentos do sindicato, prenderam ele no BIB em Barra Mansa. Houve uma grande perseguição ao nosso companheiro Lanor Ferreira, muita tortura. Isso foi um grande crime, um crime que lesa a humanidade, um crime que isso tem que ser reparado, não pode deixar impune. Então a história do Lanor tem que estar escrito nos livros e na história de Volta Redonda. Um diretor do sindicato preso na ditadura de 64, torturado e com grande perturbação mental. Lanor Ferreira era torneiro mecânico no Norte Fluminense e migrou para a Volta Redonda em 1959. Já casado com Brasilina Vieira Dalboni, professora primária. Moravam no bairro Eucaliptal. Conseguiu emprego na fábrica de cimento Tupi. Já no início, participava do Círculo Operário Católico, onde foi se destacando por sua liderança nas reuniões. Nessa entidade, nasceu o convite para se candidatar na chapa como presidente do Sindicato da Construção Civil em 1962. Foi vitorioso e assumiu a presidência daquele sindicato, licenciando-se do emprego na fábrica Tupi. Lanor Ferreira não possuía filiação partidária nem vínculo com organizações políticas, a não ser o Círculo Operário Católico. Era um presidente muito atuante em favor de sua categoria. No golpe de 64, não se envolveu diretamente com o movimento dos metalúrgicos na CSN. Mesmo assim, os militares do primeiro BIB invadiram a sede do Sindicato da Construção Civil. Prenderam Lanor Ferreira, sem mandato judicial. Sequestraram toda a documentação do sindicato e o levaram para o quartel do BIB, em Barra Mansa. Lá, permanecendo incomunicável e sem que o exército assumisse que ele estava preso. Sua esposa, professora Brasilina, com uma filha de 4 anos e grávida do segundo filho, tentava notícias no BIB, mas os militares negavam que ele estivesse preso ali. Até que um dia, o comandante do quartel veio até o portão e a tratou com muito desrespeito pelo seu estado de gravidez de 7 meses. A ameaçou pendurar de cabeça para baixo se ela continuasse a ir ali no quartel. Depois de 2 meses, Lanor foi libertado. Chegou em casa, fedendo a criolina, sujo, abatido, magro. Começou a ter crises psicóticas frequentes, às vezes paranoico, com medo dos militares chegarem. Lanor foi cassado como presidente do Sindicato da Construção Civil e foi demitido da fábrica de cimento Tupi. Não conseguiu mais trabalhar. Nos lapsos de lucidez, Lanor Ferreira confessa que sofrera torturas no primeiro BIB, que bateram a cabeça dele na parede. Ouvia gritos à noite de pessoas sendo castigadas e ouvia rajadas de metralhadora. A família sofreu total desestruturação com o golpe civil-militar de 64. Após muitas crises violentas e temendo pela integridade física das crianças, Lanor Ferreira foi internado em vários hospitais psiquiátricos. Nunca mais se curou desta doença. Foi encostado no INSS, nunca foi anistiado. Morreu doente mental em 2009, após 55 anos de tortura psíquica. De 46, 47 a 64, foram 2 intervenções, inclusive em 64, sequestraram o nosso presidente Lanor e mais uma vez pegaram a documentação e desapareceu. A gente hoje
tentando reconstruir a nossa história, a partir de 46, da fundação do sindicato, nós temos encontrado muitos problemas, mas nós sabemos que não foi só o nosso sindicato, teve vários outros sindicatos a nível de Brasil que também sofreram intervenção, que tiveram sequestrado a sua documentação, tiveram dirigentes presos, assim como nós, e a gente ainda, no meio dessa história toda, ainda tivemos o nosso presidente Rubem Machado assassinado em 1960. Então, para vocês terem uma ideia, o movimento sindical no Sul Fluminense sempre foi muito forte. Nestor Lima ingressou no movimento sindical e assumiu a presidência do sindicato, cuja gestão durou de 1955 a 1957, com muita atuação e conquistas sindicais. No golpe civil-militar de 64, soldados do primeiro BIB invadiram a casa de Nestor Lima, arrombando a porta durante a noite, sem ordem judicial, com muita truculência e brutalidade. Da mesma forma que se sucedeu na casa de seu pai. A casa foi invadida por soldados do primeiro BIB sem ordem judicial, com muita truculência e brutalidade. Como não encontraram Nestor Lima, levaram detidos para a delegacia de Volta Redonda o tio e primo do genro, que chegaram na hora da invasão e tentaram impedir a agressão. Ficaram uma semana presos, dormindo no chão, sem nenhuma acusação, apenas por causa do poder arbitrário do movimento golpista de 64. No dia seguinte, Nestor Lima foi preso pelos soldados do primeiro BIB sem mandato judicial, em casa, e disse: "Não esperem por mim. Costuma-se ir assim e não voltar mais." Nestor Lima permaneceu preso incomunicável por 2 meses, primeiro no BIB e depois na AMAN, em Resende. A família permaneceu esse tempo sem ver o pai, sem renda. Na entrada para a visita na AMAN, as moças sofreram constrangimento da revista por soldados que a levaram para um cômodo fechado e as apalpavam com desrespeito, de modo moralmente constrangedor, que as marcaram para toda a vida, pois havia a intenção de abuso sexual, tornando-se um trauma para todas. Depois que foi solto da prisão, Nestor Lima foi demitido da CSN, despejado da casa e não conseguia mais emprego, porque seu nome estava na lista dos operários subversivos da CSN. Fez acordo com a CSN e comprou uma casa simples. Passou a viver de biscate e a esposa retornou às aulas particulares. No 7 de setembro de 1964, foi detido por um dia. No AI-5, em dezembro de 1968, foi preso novamente no primeiro BIB e permaneceu 3 meses até ser libertado. A anistia demorou muito, mas chegou. O AI-1, ou seja, o primeiro ato institucional depois do golpe, ele demite 90 trabalhadores na usina. Então, você está afirmando que antes desse ato institucional número 1, tinham ocorrido 190 demissões na CSN, é isso? 190 pessoas arroladas que chegou a esse número. Arroladas para serem investigadas
como criminosos contra a segurança nacional, já que agora é um novo regime, né? Então, chega a 77, mais 113 espalhados, agora 90 realmente foram demitidos. Agora, a demissão da CSN, acho que é legal falar isso, importante falar isso. A demissão da CSN não é só uma demissão, perder o emprego. A pessoa ela virava um pária aqui na cidade, porque ela perdia a casa. Tem relatos da pessoa que as suas coisas não tinham sido tiradas da casa, seus pertences tirados da casa, eram tirados à força e depois passavam com máquina por cima. Né, com a família na rua, vendo, né? E os vizinhos com medo de acontecer o mesmo com eles. General Oswaldo Pinto da Veiga, presidente da CSN, nos primeiros dias após o golpe, instaurou a comissão de inquérito da CSN. General Mário Gomes da Silva, diretor-secretário da CSN, presidente da comissão de inquérito da CSN, após o golpe de 64 contra os sindicalistas e grevistas. Engenheiro Mauro Mariano da Silva, diretor industrial da CSN, assumiu o controle da empresa a serviço do golpe de 64, colocou em prática o plano golpista de repressão à greve, investigou os dirigentes e militantes sindicais envolvidos com a greve de resistência ao golpe no dia 1º de abril de 1964 na CSN. General N. Garcês dos Reis, chefe do Departamento de Segurança da CSN, responsável pelas prisões dos 77 dirigentes e militantes sindicais metalúrgicos pela polícia da CSN, que os encaminhou para o 1º BIB, Barra Mansa, e para a MAN, Resende. Tenente Coronel Luciano Salgado, diretor comercial da CSN, indicado como relator do IPM da CSN, número 1569/64. Suas conclusões determinaram as prisões dos 77 dirigentes e militantes sindicais e a demissão de 120 ativistas da CSN entre abril e outubro de 1964. Coronel Sebastião Augusto de Carvalho, assessor auxiliar da comissão de inquérito da CSN. Já havia um chamado plano de segurança da usina, ele encontrou documentação disso, um plano de segurança da usina. Então, da mesma maneira que o René Dreyfus, naquele livro 64, a Crise do Estado, mostra como é que foi o planejamento do golpe, com o IPES e com o IBAD, isso também se deu no interior da CSN. Embora grande parte da direção da CSN já participasse do governo João Goulart, né, liberou os operários para a Comissão de Reforma de Base, né, os operários da CSN elegiam o diretor social, né, tinha essa implicação toda aí, mas mesmo assim a CSN sempre tem uma presença muito grande de militares. E os militares, quanto mais se aproximam do golpe, mais eles aderem ao golpe, né, vai diminuindo a divisão entre eles, né. E esse plano foi colocado em prática no momento do golpe. Então, eu concordo com o professor Edgar que houve uma tentativa de greve. Não houve uma greve, então. Porque não foi possível fazê-la. Os operários, os sindicatos metalúrgicos, presidido pelo Lima Neto, a FEM foi importante, a Câmara de Manutenção foi importante, eles fizeram o movimento correto, né? Me paralisaram nos seus setores, vieram arrastando para os outros setores, a greve ela ia acontecer. Mas eles não tinham dimensão da meticulosidade do plano de segurança da usina. Quando o golpe acontece, imediatamente as lideranças são presas. E os números são astronômicos. São 190 presos. 77 líderes sindicais, da direção ou ativistas sindicais, e mais 113 na CSN. São 190 pessoas que vão ter que se explicar e ficar presas incomunicáveis durante o golpe. Em 1963, Lima Neto formou uma chapa de oposição sindical e ganhou as eleições como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. A inflação estava muito alta e os salários da CSN muito defasados. Seu objetivo maior era aumentar os salários dos operários da usina.
Ele liderou uma campanha salarial no final de 1963 e início de 1964, cuja bandeira era 50% ou greve, e conseguiu, depois de intervenção positiva do próprio presidente da República, João Goulart, os 50% de aumento. Foi uma grande vitória que aumentou ainda mais sua liderança com os operários. Quando veio o golpe civil-militar contra o presidente João Goulart, Lima Neto liderou uma greve na CSN de apoio ao governo e contra o golpe. Foi preso dentro da usina Presidente Vargas, sem mandado judicial. A família passou a procurar por Lima Neto e ninguém dizia onde estava ou o que havia acontecido com ele. Ficou desaparecido. A família temia que houvessem matado Lima Neto. Depois de muito tempo, tiveram notícias de que ele estava preso na AMAN, em Resende, junto com outros companheiros. Ele estava muito abatido, triste e cabisbaixo. Não reclamou de tortura, mas um companheiro preso numa cela ao lado disse depois que Lima Neto havia sido torturado fisicamente, mas nunca foi confirmado. Amigos disseram que ele havia sido torturado para denunciar o Grupo dos 11 em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e a célula do PCB na cidade. Por não denunciar, ele apanhou muito na AMAN. Depois que Lima Neto foi solto, em agosto de 1964, ele foi demitido da CSN, caçado pelo AI-1, despejado da casa da CSN à força, com toda a sua mobília colocada na rua. Foi morar acampado na rua com a família. Passaram necessidades. Os operários lhe davam mantimentos, roupas e dinheiro. Depois, passaram o trator e derrubaram a casa para a construção de um viaduto. Para sobreviver, tornou-se taxista com dinheiro da indenização da CSN. E muito mais tarde, foi anistiado. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, é alvo de acusações e investigações sobre violações de direitos humanos durante o golpe civil-militar de 1964 no AI-1 e no período do AI-5. Relatórios indicam que as instalações da CSN em Volta Redonda foram palco de perseguição, violência e assassinatos contra trabalhadores e opositores do regime militar. A CSN, por sua vez, nega as acusações de violação de direitos humanos e afirma que a sua atuação é baseada em ética, respeito e direitos constitucionais. A empresa também alega que as denúncias relacionadas à ditadura são anteriores a 1993, quando houve a privatização da empresa. Durante a ditadura, era proibido se reunir. Mais de 3 pessoas significava um ato de subversão. E onde é que as pessoas podiam se reunir e não havia muita contestação? No espaço da igreja. Então, a esse tempo, a igreja também prestou a sua voz, que não chegaram a tirar a voz da igreja de dentro da igreja. Ainda havia esse pouco de respeito, mas com todo o controle.